Alô, alô, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que vem acompanhando o Aqui e Agora Pode. Olha, hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu recebo hoje nos estúdios do Connection, aqui em Alphaville, nada mais, nada menos do que Valdemiro Santiago de Oliveira. Valdemiro nasceu em Cisneiros, distrito de Palmas, Minas Gerais. Valdemiro, aos 12 anos, perde sua maior referência. Ele perde Dona Rosa, ou Rosalina. E ali, o menino ficava meio sem bússola, sem saber o que fazer da vida, porque já não tinha mãe para aconselhar. Eu recebo hoje aqui Valdemiro Santiago de Oliveira, o apóstolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, apóstolo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque como não sabemos ao certo o horário em que os nossos telespectadores ou internautas ou ouvintes vão acessar essa entrevista, para mim é uma satisfação, uma alegria, né? Você é mais que um repórter para mim. Você é um amigo, é um companheiro, é um parceiro, é uma pessoa correta, uma pessoa que eu admiro, né? Aliás, que eu paro para escutar, né? Porque é muito agradável, além do pensar rápido, né? Tem uma dicção abençoada também, privilegiada por Deus. Então, para mim é uma honra, é uma satisfação, é um prêmio isso aqui. É Tá? Deus que Obrigado. nos capacita, o senhor sabe disso, e graças às suas orações. Mas, apóstolo, eu gostaria de começar essa entrevista, como eu falei, em duas partes, falando com o Valdemiro. O senhor, aos 12 anos, como eu já frisei aqui no início da nossa conversa, o senhor perdeu sua mãe. E ali o senhor fica meio desorientado, porque quem perde mãe não é fácil. E foi através de uma carona, que um caminhoneiro, o senhor meio assim sem destino, que o senhor viu ali um horizonte, Deus estava lhe levando para algum lugar. O senhor teve uma infância muito pobre, uma infância sofrida, o senhor não sabia o que era um Natal, o que era um aniversário, esperava o Papai Noel que não chegava, e hoje o senhor sabe, a gente sabe, presencia que o senhor não tem nem onde colocar presente. Mas aquele menino que queria um carrinho, que queria um presente, ele nunca chegava. Eu queria que o senhor descrevesse um pouco daquele menino que nasceu ali no campo. Além da pobreza extrema, né? E não gostaria de usar a expressão miséria, mas era isso que vivíamos, né? E a criança hoje, a gente fica observando aí, as crianças hoje, elas estão muito avançadas aí no entendimento, no conhecimento. São muitas informações, né? Tecnologia. Qualquer criança hoje tem um celular, né? E na época, Verdade. a gente não tinha informação nenhuma de nada. E como você mesmo disse, a mãe era a referência maior, né? Aliás, era a cabeça da criança, né? Antigamente, lá no interior, a mãe era a cabeça do filho, né? Por aqui, é assim, é assado. Aí morreu, eu ia fazer o quê? Eu perdi a cabeça, né? E eu não tinha como sobreviver, na verdade. Então, nós não tínhamos recurso algum. E os nossos brinquedos eram aquelas carrinhos de chuchu, de abóbora, Improvisado, né, apóstolo? Você também deve ter vivido isso. Aí, hoje em dia não. Hoje as crianças querem tudo automático, controle remoto. Né? Mas o principal a principal coisa que nos faltava era o alimento. Tá? Era a comida, na verdade. E, na verdade, não tínhamos nem como ir a uma escola, porque não tinha como adquirir o material escolar. Então foi muito difícil, né? Foi difícil. E Deus já tinha um propósito, um projeto, né? Eu me espelho muito, você tem observado que eu gosto muito da história do José, né? Isso. Porque quando Deus tem um projeto, um propósito, quando Deus escolhe,
necessariamente você não vai ter um caminho fácil ou cheio de flores, né? Com tapetes, com grandes amigos, não. Deus escolhe, tá? E às vezes o trecho, alguns trechos, ou o próprio caminho é difícil. Tem curvas perigosas, tem salteadores no caminho, tem espinhos. Mas se você se conscientiza disso, e no meu caso, eu fui orientado, né, depois de um certo tempo, Deus te chamou, né? Aliás, eu recebi uma profecia na época de uma cigana, né? E eu não tinha noção. Hoje eu tenho noção que era Deus falando comigo. O senhor sempre fala nas suas pregações. Porque Deus fala conosco e não precisa ser necessariamente um profeta, uma pessoa conhecida, não. Deus fala assim que toda vez que tem uma oportunidade, ele fala. E se a gente prestar atenção, eu já devo ter perdido muitas oportunidades, você também e os nossos internautas também, porque às vezes não percebe, não tem a sensibilidade. Mais tarde é que a gente vai ver que foi Deus que falou, né? Eu vou ter que tomar cuidado aqui nessa entrevista, porque como eu sou um sujeito, como você, eu gosto muito de falar. Comunicador nato. Eu gosto muito de falar, então às vezes eu alongo um pouco, eu peço desculpas. Né? Não tem problema, apóstolo. A gente vai pontuando. Apóstolo, o senhor falou da alimentação. O senhor teve uma alimentação inadequada como criança, né? Beirando ali a desnutrição pela situação em que o senhor vivia. O senhor se recorda quando o senhor talvez fosse naquela mercearia ali, na adega, com uma caderneta, que sim. Geralmente tinha ficava no prego lá na parede. Isso, fiado, né? Fiado. E no final do semestre, porque aquela caderneta era cada 6 meses, tinha que quitá-la para retomar o crédito. Para ficar com crédito. Ficar com crédito. O crédito, ele expirava em 6 meses, se você não pagasse. E muitas vezes, meu pai não conseguiu saldar, e aí o segundo semestre já não tinha mais o crédito e também não tínhamos o alimento. E é uma coisa assim, quem tem fartura não consegue. Eu só consigo hoje entender o quão difícil é isso, porque hoje eu tenho fartura, mas naquela época era muito difícil. Eu vi meu pai chorando muitas vezes, ele não queria chorar na frente da gente, né? Ele se retirava um pouco, assim. E o senhor tem muitos irmãos, são 12, acho que irmãos. 2 já não estão entre nós. Vários irmãos. Nós temos o total, né? Meu pai teve 3 casamentos, né? 3 casamentos. Então, no total, chegou a 20, né? 20? Mas, na época, convivendo conosco, éramos 10, 11, né? E realmente o sofrimento era para todos ali, né? Não só não é privilégio do Valdemiro. Todos os irmãos do Valdemiro passaram privações. Sofreram. Né? Apóstolo, eu queria que o senhor descrevesse como foi aquele dia, se o senhor recorda bem na sua memória, daquela carona. Parece que o senhor estava querendo ir para Juiz de Fora, estava meio procurando fazer algo. Estava um pouco desorientado. Eu não tinha, na verdade, eu só tinha a roupa do corpo, né? E algumas coisinhas a gente chama de trouxa lá, né? Uma mochilazinha que a gente faz com lençol, né? Uma mochilazinha, tipo um saco de estopa, põe nas costas e vai. O repórter, você é um sujeito abençoado, porque isso ocorreu quando eu tinha meus 15 anos. 15 anos. E você conheceu, eu acho que você estava no dia. Você conheceu a pessoa que me deu a carona. Sim, senhor. Está no estado do Ceará. Cheguei a falar com ele. Então, eu nunca imaginava. Imagina, eu acho que nem você nunca passou pela sua cabeça eu conhecer. Não. Porque a última vez que eu vi aquele homem foi naquela situação, né? E aí ele me dá aquela carona, uma pessoa boa, né? Embora... Ele mora em Canidé, no interior do Ceará. Então, eu não sei, né? Não sabia, né? Ele apareceu. Mas é interessante que esse moço, ele tinha uma religião assim, ele frequentava uma religião afro, né? Afro-brasileira. Ele então, na época, ofereceu quer dizer, vários carros passaram, caminhões, e ele parou o caminhãozinho dele
né? Eu ali com fome, ele me deu a carona. Talvez um pouco de receio, não me colocou na boleia ali na cabine, botou em cima, né? Tinha uns ferros, uns negócios. Eu me propus depois a lavar o caminhãozinho dele. Ele me deu uns trocados além da carona. Só que eu nunca imaginei que eu fosse encontrar esse O senhor homem. foi para Juiz de Fora com ele. Foi pro Juiz de Fora. Eu nunca imaginei que eu encontrasse esse homem um dia. Interessante que ele depois começou a me assistir, né? Ele casou com uma cearense, né? Ele falou, eu conheço esse moço aí. Esse aí era um rapaz que eu dei carona, assim, esse Valdemiro, esse... Aí ele foi para lá para ver se conseguia um encontro. Como ele começou a assistir, porque ele reconheceu, né? Foi. Pelo semblante. E foi projeto de Deus também ele ter reconhecido, ficado ali para ter a certeza que ele tinha dúvidas. Muitos anos passaram. E a palavra de Deus falou no coração dele. Hoje é um homem de Deus também. Exatamente. Né? Um homem que tinha outros caminhos. Ele ajudou, assim, entre aspas, a salvar a minha vida ali. E eu participei também da salvação dele, né? Levando a palavra, né? Apóstolo, e a mãe do senhor, dona Rosalina, ela faleceu no parto, né? Do Valdinei, que é o seu irmão caçula, perfeito? Foi um pouco depois, Pronto, se desencontrar aqui, o senhor pode me corrigir, não tem problema nenhum. Qual é a grande lição que até os 12 anos o senhor guarda de sua mãe? A honestidade, né? E a sinceridade. Eu me lembro direitinho que ela era tida assim como uma mulher. Lá na roça usa a expressão mal criada, né? É que responde o pé da letra, não é verdade? É verdade. É claro que não tem sentido, né? O senhor era mal criado. Não, ela também, né? No caso, eu aprendi com ela. Mas não é isso aí é uma virtude, não é malcriação. É a repreensão, né, apóstolo? Não, porque o mal criado é uma pessoa mal educada, é uma pessoa sem modo, que não respeita. Mal criado sugere que a pessoa não teve uma boa criação. No caso específico dela, a expressão mal criada é porque nós na roça lá, a gente não tem muito entendimento do significado das palavras. A civilização é diferente, Mas aí é porque ela falava, se você chegasse, dona Rosa, por que aquela panela está em cima da mesa? Ela falava, porque é o lugar dela, né? Porque você teria um outro lugar para colocar. Então, ela era assim. Eu carrego isso comigo. Ela era uma pessoa muito positiva, né? E falava assim, não dava, sem rodeios, né? Mas era querida. Era querida, porque quando você é verdadeiro, ela era muito verdadeira. Quando você é verdadeiro, às vezes, em alguns momentos, você choca um pouco, causa constrangimentos. Só que numa análise depois, a pessoa vai falar, não é que tá certo? Entendeu? Eu vivo por aí, você sabe que a minha linha é essa. Né? Eu não fico inventando, arrumando rodeios, não. É melhor que a pessoa saiba a verdade e naquele momento ela se choca um pouco, mas depois ela consiga tirar proveito daquilo. É assim que eu penso. Minha mãe era assim, ela deixou esse exemplo, esse legado. Meu pai já dava umas voltas, não, mas ela não, ela não. Ela até falava para ele, ô Sebastião, por que você está falando se o negócio não é assim, é desse jeito? Não, mas não precisa falar assim, Rosa. Não, tem que ser assim. Então eu aprendi isso aí com ela também. Você está acompanhando aqui, Agora Pode, hoje, meu convidado especial, Valdemiro Santiago de Oliveira. Estou conversando com o Valdemiro, daqui a pouco eu vou falar com o apóstolo, tá certo? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Apóstolo, o senhor, ainda não é o apóstolo não, é Valdemiro, o senhor falou de uma história do Escort que o senhor tinha, XR3, capengando ali, faltando gasolina, o senhor empurrando com a bispa, disse, que miséria, o senhor era pastor na época, tal, que miséria num carro desse. Aí o senhor falou, hoje Deus lhe abençoa, o senhor tem um carro melhor, aí olha, tá roubando, é o ladrão. É muito difícil, apóstolo, se a gente analisar, quando o pastor, seja da Assembleia ou de qualquer uma outra denominação, já vi tanto pastor chegando de bicicleta na igreja, e de repente ele consegue comprar um carrinho melhor e diz, olha, tá roubando, é ladrão. Como é que o senhor vê essa situação? Porque o senhor é um homem totalmente desapegado a bem material. Tanto faz o senhor na BMW como no Scott XR3. Eu lhe acompanho há um bom tempo, e aí é um testemunho meu, uma opinião minha de quem vivencia. Falar sem vivenciar
Aí eu não sei qual é como é que se diz? Qual é a base que você tem? Eu estou falando com muita propriedade. E o senhor é um totalmente desapegado a bem material. Mas como é que o senhor vê essa comparação? Eu acho que a falta do conhecimento da parte das pessoas, da palavra de Deus e das promessas de Deus, e a própria cultura do país influencia, porque há países em que as pessoas se alegram quando vê o seu pastor prosperar. Por quê? Porque elas também prosperam. No Brasil, a nossa cultura, infelizmente, ainda é de que ter privilégios eu nem sei se eu posso colocar assim privilégio, mas ter conforto, fartura, ter prosperidade é para artista, para jogador de futebol, né? Cantores. A própria mídia influencia nisso aí, porque a mídia ela aplaude quando um cantor de futebol, um jogador de futebol apresenta um patrimônio, assim, uma fazenda, um carro novo. Aplaude, é verdade. Aplaude. Mas não conseguem achar pessoas que foram beneficiadas pela profissão, pela a conduta, enfim, por aquele artista. Quantas pessoas ele tirou das drogas, ele ajudou a se recuperar, a sair da sarjeta, né? Não. Isso é coisa do mundo, né? Agora, no nosso caso específico do pastor, independentemente de denominação, a gente se priva de muitas coisas. Quantas vezes eu poderia estar reunido com a minha família, tá? E estava lá cuidando, atendendo as pessoas. E ainda é assim, você sabe disso. E a própria esposa cansada, vamos para outra concentração. E ali de 7, 8 horas, um desgaste. Então, as pessoas não veem isso. Graças a Deus que Deus tem uma ótica diferente. Tanto é que Ele nos abençoa. Mas quando eu estava realmente empurrando um carrinho velho, foi financiado, eu nem estava conseguindo pagar a parcela, as pessoas diziam... Estava indo para busca e apreensão? Cadê o pastor? Ué, mas cadê a fé do pastor? Por que ele não prospera? Aí, se o pastor prospera, né, hoje meu carro é melhor, embora o meu carro de uso mesmo é uma caminhonete 2016, uma Hilux, ou o meu Corolla, tá? 2017. Mas que seja o mais top dos tops, rapaz. Não, mas eu vou fazer uma colocação só para ajudar no raciocínio, falar da palavra com o apóstolo, que eu aprendo todo dia com ele. Já estou entrando aqui do pastor, do bispo, no apóstolo. A palavra de Deus diz: comereis o melhor dessa terra. Exatamente. E o Senhor tem ensinado e pregado Isaías, capítulo 1. Que Deus tem o melhor para a gente. O segredo é não colocar o coração ali no bem material, que é o que eu vejo na vida do Senhor. Eu já vi o Senhor se desprender assim de bem seu próprio, dar para alguém, dar a chave de uma caminhonete, dar a chave de um carro. Aliás, eu vou contar uma história aqui, talvez o senhor não lembre. E o senhor vai na linha do raciocínio aí, dessa questão de quando o pastor não tem, quando ele está empurrando o carro, não tem o direito, de bicicleta, aí falam que não é homem de Deus. Quando tem um carrinho melhor, aí está roubando, é ladrão, é isso. O apóstolo, eu estou há mais de uma década com o senhor trabalhando ali. O salário, o senhor sabe, não é favor, é digno pelo trabalho. Mas eu lembro-me muito bem, você que está me acompanhando agora, que é um programa totalmente isento. Não estou fazendo no estúdio da igreja exatamente para dar essa imparcialidade. E em 2010, 2011, eu chegava ali na igreja e começava uma jornada que foi dura demais. Não foi pelo meu mérito, não foi pelo meu currículo, apóstolo. E eu lembro que eu estava com o limite do banco estourado em quase R$5.000. Naquela época estava pesando para mim, porque eu vinha de uma situação, tinha saído do SBT, e eu estava começando a jornada do programa ao vivo, e desceu uma pessoa lá no meu departamento e disse: o apóstolo quer falar com você. E eu subi um pouco apreensivo, que eu falei: será que eu falei alguma besteira no ar? Programa ao vivo, o senhor sabe como é que é, e eu lacrimejo, e lembro-me que o senhor mandou eu entrar na sua sala e estava com o envelope na mão e disse: é seu, Deus mandou. Talvez o senhor não lembre, mas eu lembro. Eu fui direto para o banheiro, tinha R$5.000, apóstolo. Eu não esqueço nunca disso, porque isso prova o homem de Deus que o Senhor é. E quando eu fiquei afastado um pouco da obra, eu me emociono,
Eu falei para o senhor que sempre colocava na balança as coisas boas que eu vivi e vivo ao seu lado. Não sei se o senhor se recorda disso, mas eu jamais esquecerei. Não, eu não lembro, mas o fato de eu não me lembrar prova e comprova que não houve mérito, né, da minha parte, porque o homem de Deus que você é, pessoa, coração puro que você é, pela obra, eu sempre comento isso. Eu falo, o Herbert, como todo ser humano, como eu, também erra, mas é um sujeito de Deus que gosta da obra e que tem o privilégio de ter aprendido no secular, né, a ser o repórter que é e a desenvolver uma matéria como poucas pessoas. Eu sempre falo com meus diretores, eu falo, pai, eu gostaria do Herbert naquela situação ali. Eu falo, fala com ele aqui, repórter, por quê? Aí, às vezes tem gente lá que eu até arrepio, tem gente lá que sai da morte mesmo, da cova, né? É, totalmente. Aí eu falo, tem que ser o Herbert para mostrar lá, para mostrar para o telespectador. Porque não basta ser só a parte profissional. Tem que enfatizar, tem que mostrar o fato como ele é. Porque tem repórter que diminui a magnitude, né? O tamanho, né? Porque falta o ingrediente espiritual, né, apóstolo? É isso que eu vejo em você. Aí, que a faculdade não ensina isso, não. Não, isso aí é dom, isso aí é essência. Aí eu não lembro, mas certamente não fui eu, né? Porque foi o próprio Deus. É Deus, porque você no seu coração deve ter pedido para Deus. O entrevista pediu, apóstolo. Eu fui naquele dia, minha esposa um pouco desesperada. Eu fui o privilegiado de ter sido usado por Deus. E eu hoje não trabalho na instituição qual o senhor é líder. Não é pelo meu currículo, porque eu passei em SBT, Record. Eu lembro que eu enfrentei algumas barreiras. O senhor estava um dia numa terça-feira do milagre urgente que o senhor fazia, a igreja hiperlotada. Eu havia deixado nas mãos da direção da época, não vem o caso aqui, um DVD que através de um sonho eu falei com o senhor e disse que era um projeto de Deus e que aquele projeto foi o próprio Deus que colocou no meu coração. Não sei por cargas d'água, o DVD sumiu. O senhor estava ao vivo no canal 21 da Band, a obra no auge do auge. O senhor estava ouvindo o milagre, eu estava no meu cantinho lá com a minha esposa e lembro muito bem que o senhor de repente estava ouvindo o milagre ao vivo, o senhor parou, olhou para a câmera e gritou muito forte. Eu vou tentar não chorar de novo. O senhor disse, diretor, tá pensando que esse projeto é de homem? Cadê o DVD do repórter? Esse homem vai andar comigo o mundo todo. Eu não aguentei, eu chorava, o senhor desceu, foi lá, me abraçou e muitas coisas aconteceram de lá para cá. Então são testemunhos que é o próprio Deus, o apóstolo, que eu guardo aqui e eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém tentando tocar na sua integridade, sem lhe conhecer, lhe xingando, indo em onda de internet, porque o senhor não é nada disso. O senhor é um homem que só busca abençoar, é o que eu tenho visto ali. Aliás, Deus, muito traído por pessoas que o senhor já estendeu a mão, que não tinha nem o que comer. Você me fez lembrar da situação sobre negócio de chave de carro. Eu tinha uma caminhonete assim, de uso pessoal, que eu gostava bastante. Aí um bispo teve um problema com o carro dele. E hoje ele não tá mais no ministério, né? Ele teve um problema com o carro dele. Ele comprou um carro, o carro era duplicado, né? Já tinha sido vendido já uma vez. Aí vendeu de novo. Aí ele falou, puxa, agora eu vou ficar a pé. Eu falei, não, toma, se eu não servir para você, você dá de entrada. Foi o que ele fez no outro mais novo. Eu pago para você a parcela. A recompensa foi, ele saiu, eu quero abrir meu ministério. Eu falei, então vai em paz. Já estou entrando agora no apóstolo. Apóstolo, o senhor ficou por 18 anos na Igreja Universal do Reino de Deus, que é liderada por Edir Macedo, para quem eu mando um abraço para todos lá. E foi numa jornada que o senhor pegava o alto mar, o Oceano Índico, onde inclusive foi anunciada a morte do senhor e dos seus iguais, dos seus colegas da época. O senhor era bispo da Igreja Universal do Reino de Deus na África, e o senhor pesava 153 quilos, ficou por 9 horas lutando para não morrer. 153, estava bem obeso, né? E hoje eu estou um pouco ainda acima do peso, uns 20 quilos. Como foi isso, apóstolo? Queria que o senhor descrevesse, a gente fez um DVD, mas nós costumávamos uma sabotagem. A gente costumava pescar, né? Como o nosso trabalho ali estava bem conhecido,
a evangelização e a África, a maioria dos países da África tem uma influência muito forte de outras religiões, e inclusive do Oriente Médio, né? E ali há um ciúmes muito grande. Aliás, ainda tem. Os cristãos têm dificuldade em algumas áreas, algumas regiões do mundo aí, né? Tem lugar que o cristão, Nigéria e outros países aí, o cristão, ele realmente ele sofre muito. Chegam a decapitar, né? Degolar, né? E, por causa da palavra. E ali, na época, a pressão era muito grande. Incomodava muito os milagres, inclusive, né? Os sinais que continuam incomodavam. Jesus chegou a dizer uma vez assim: eu tenho feito muitas obras boas no meio de vocês, por qual delas me apedrejais? O que ele quer dizer? Que o milagre, ele pode impactar para o bem, desenvolvendo a fé da pessoa, como pode também incomodá-la e ela querer te apedrejar. Esse comentário que o repórter fez sobre críticas e perseguições e xingamentos vem por conta disso. Essas pessoas, eu desafio o repórter a encontrar uma pessoa dessas, e na maioria das vezes nem são pessoas comuns, não, são até pessoas da imprensa. Exato, colegas. Então, eu desafio qualquer um a chegar e falar assim: você já esteve com o Valdemiro? Você já apertou a mão dele? Não. Você já passou meia hora com ele? Também não. Como é que eu posso fazer um pré-julgamento, tá, de alguém que eu não conheço, não é verdade? Que nunca nem sequer cumprimentou. E das obras, por que eu não vou comprovar? Como diz o Salmo 10, eles não investigam, tá? Eles simplesmente cogitam no coração, não é verdade? Mas não investigam. Por quê? Porque se investigarem, eles vão constatar o que o repórter constata diariamente ali, com exames. Você conhece muito mais as pessoas que testemunham do que eu, que você vai falar senhor. Pessoalmente. Vai na casa delas às vezes, né? Sim, senhor. Aqueles leprosos. Logo agora mesmo eu estou indo a Barreiras, no estado da Bahia. Peguei o telefone de um rapaz que mora na zona rural, pobre de tudo assim, na acepção da palavra, porque pobre é o Satanás. E esse homem, ele subiu no altar, tá aí as imagens, ele está exibindo. Esse rapaz não tinha vida, 25 anos. Eu não queria nem descobrir falar agora, porque é boa surpresa. Mas o apóstolo está muito acostumado, eu liguei e o menino está quase que limpo. Então eu vou lá que benção. fazer. Foi forte aquela imagem. Eu queria passar por aquela imagem foi. Eu não arrepiei. Uma coisa, essas notícias boas. Assim, e eu quero, apóstolo. Já concluindo. Voltar para o naufrágio. Então, por conta desse crescimento na época da evangelização, eu cheguei a batizar 6 mil pessoas na praia lá em Moçambique, né? Uma vez. E na aldeia dos índios também, que eu acompanhei. Então provocou um ciúmes muito grande, né? E aí nós saímos semanalmente, uma vez por semana a gente ia pescar, sempre, geralmente na terça. E aí houve uma sabotagem, né, na verdade, no barco. Só que a gente não sabia. E as consequências foram terríveis. Milimetricamente calculado, porque quando chegou no alto... Exatamente. Aliás, você esteve lá. Estive lá com você. Eu estava vendo a imagem, vocês tive esteve lá. Tive esse privilégio. Deu uma balançada do mar aquele dia. Eu acho que está na hora de voltar lá novamente, meu apóstolo. Vamos ver se aquela ilha foi habitada, porque quando você foi ainda não era habitada. Não tinha habitada. Só que você foi muitos anos depois. Imagina na minha época, então. Meu Deus, não tinha uma alma. Não, só aquelas árvores, aqueles negócios na ilha, né? E ali foi difícil, realmente. O barco foi sabotado, né? E eu não tinha habilidade de nadador. Uma pessoa criada no interior, você sabe, na beira de um ribeirão, ela sempre, no rio, ela aprende naturalmente a nadar, né? As crianças vão se banhar. E ali eu apurei que é um local típico de tubarões. É um ninho, né? Tigres. Eles procriam ali tubarões, tigres e brancos. É o Oceano Índico, né? Agora, o Oceano Índico é o oceano dos tubarões brancos. E fisicamente, o senhor com 153 quilos, durante 9 horas dentro da água do mar, é uma coisa inimaginável. As chances ali de sair com vida eram zero. Sabe por quê? Se não morresse por afogamento, né, coberto por uma daquelas vagas, aquelas ondas, o tubarão certamente iria comer. Como o propósito de Deus... Ou a própria hipotermia, né? Exato. Isso aí um médico, um japonês, um médico renomado, falou para mim, ele falou,
Eu não acreditava em milagre, não, mas agora eu acredito. Eu falei, doutor. É um médico aqui de Guarulhos, inclusive. Eu falei, eu acredito porque o seu sangue era para ter congelado as águas frias do Oceano Índico pelo tempo, né? Porque a água, você sabe que a água, ela provoca a hipotermia muito mais rápido do que o ar. Perfeito. Né? Ela tira o calor mesmo do corpo, do sangue, e não tem como, o coração vai enfraquecendo. Então Deus teve misericórdia e achou por bem me manter vivo, né? Eu estava já nas mãos de Deus mesmo e também se morresse para mim não seria nenhum prejuízo, né? Quando se fala em anjos, a gente pensa asas. Exatamente. A pessoa descrever Mas isso ali é eu muito fui, forte. quando eu estava no meu limite, quando eu não tinha mais forças, né? Eu clamei e aí eu vi 2 homens entrando com água até o joelho ali para me recolher. O que me deixou bem, assim, assustado foi o fato de que eu tendo 153 quilos e eles sendo homens, um porte físico assim, do seu, me pegaram como uma pena, me tiraram, cada um pegou num braço e me levantou. Assim. Eu até para fazer o teste, eu fiz questão de levantar os pés do chão para ver do que se tratava e eles não sentiram absolutamente nada. Não fizeram força. O senhor né? nunca mais viu esses homens? Nunca mais Foi, vi. foi muito marcante, assim, impactante. Eu nunca mais os vi. Chegou a ser anunciado nos telejornais da época sim, da África. Morre o bispo Valdemiro, com mais. Não só na África, né? Vários lugares aí. Na Suíça teve revista, né? Noticiário aqui no Brasil há muito tempo. E, infelizmente, por conta de eu ter me tornado popular aqui no Brasil, e a emissora principal na época teve acesso, inclusive através de uma agência, provavelmente eu procurei, provavelmente tem apagado dos seus arquivos, porque isso traria uma popularidade. Danos, porque é a informação que não bateu. Que não só dano, mas o testemunho também. O testemunho de uma emissora que é reconhecidamente contrária ao evangelho poderia trazer uma coisa boa, mas então tem um milagre na vida dele, porque foi essa emissora que noticiou. Inclusive o âncora é muito querido e gosta da palavra, ele tem os salmos, né? Aqueles, você sabe disso, é seu colega, com aquela voz gigantesca. Mas aí o que aconteceu? Eu procurei. Falei, rapaz, como não tinha internet ainda na época, não tinha na internet. Não tinha. Não tinha internet. Se tivesse internet, não conseguiria mais também tirar, não é verdade? Hoje eles não conseguiriam mais. Não conseguiria, não, porque estaria lá. Estaria em tudo que é. Infelizmente, na época não tinha. Mas o que ficou realmente lá, ficou marcado e na minha vida, no meu ministério, Deus me salvou, assim, desse naufrágio, né? O barco afundou, né? Começou a entrar água, mas foi tudo planejado. Né? E uma forma de não deixar vestígio, né? Queimar, matar sem deixar o rastro. Né? Só que não sabiam que a minha vida é guardada pelo poder de Deus. Esse aí foi um dos, né? Esse é um milagre, eu vou chegar lá. Eu muitos. estou conversando aqui com Valdemiro Santiago de Oliveira, agora sim, entrando no bate-papo diretamente com o apóstolo. Estou pulando o pastor, o bispo, nessa época ele era bispo, como eu falei. Apóstolo, o senhor tem sido vítima de muitos atentados. O senhor já foi vítima de atentado de bomba em carro, de tiro. E mais recentemente, o senhor estava fazendo a imposição de mãos na igreja mãe ali no Brás, e de repente o senhor foi surpreendido com o cara lá, com o facão na mão, enferrujado, e tentou lhe golpear exatamente no seu pescoço, porque era algo fatal mesmo. A que se deve, apóstolo, essa perseguição toda? O senhor atribui isso a pessoas que não lhe conhecem de perto ou aos, eu vou dizer entre parênteses, religiosos? Eu entendo, biblicamente falando, o tamanho da perseguição e as tentativas para prejudicar um missionário, um pregador, um profeta, é proporcional ao tamanho da preocupação que ele causa, ele provoca ao mundo espiritual, né? O espiritual do mal mesmo.
os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus, eles tiveram suas perseguições, mas comparando com o que Jesus passou, né, não chega nem perto. Jesus foi o maior de todos que pisaram aqui essa terra, que a preocupação maior era com ele. Tanto é que Satanás ofereceu tudo para ele. Eu tudo te darei se prostrares e me adorar. Ou seja, se você renunciar à sua missão, eu vou te dar tudo. O diabo falou para Jesus. Então, a preocupação do mundo, do secular, com o pregador é de acordo com o tamanho da fé e do ministério, da unção. É proporcional a isso. Então, eu atribuo o seguinte: quanto maior é a preocupação desses que me perseguem, mais eu me alegro em Deus por saber que o que Deus me deu realmente é grande. Eu sou pequeno demais, sou insignificante. Mas se Deus não tivesse me dado algo grande, uma inspiração, por exemplo, eu falo com muita naturalidade da palavra de Deus, porque Deus me deu isso. Eu não era nem para estar dando essa entrevista aqui. Se fosse voltar lá eu tinha medo de gente. Imagina o microfone, meu Deus do céu. A pessoa, o microfone, a câmera, você não, porque isso é um brinquedo seu, né, mãe? Né, que é um repórter acostumado. Mas para quem, por exemplo, para quem... Tinha medo de gente. Tinha medo de gente. Então, como o que mais tem à sua frente é gente. Então, mas aí eu atribuo o seguinte, eu não posso esperar outra coisa, porque se o ministério que Deus me deu, a unção que Deus me deu, não tivesse esse tamanho, isso não seria também dessa forma. Então a preocupação, esses na verdade fazem isso inconscientemente. Eles nem sabem que estão sendo usados para o mal, para me prejudicarem ou prejudicarem a obra. Por quê? Porque eles não conhecem o que Deus me deu. Só que isso nunca vai me atingir como eles esperam que atinja. Por quê? Porque é uma proteção de Deus. Eu tenho consciência disso. Eu poderia ter morrido. Eu cheguei aqui para falar contigo. Você não viu eu cercado de segurança, de polícia, não? Desceu do outro lado no carro. Você já viu as broncas que eu dou também em segurança pisando no meu pé? Né? Você já viu, né? Você viu lá no Belém? Assim, a gente sofre um pouco. Eu tento chegar junto, o segurança... Não, mas você já viu as broncas que eu dou? Porque eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Quem me guarda é Deus. Quem me protege é Deus. Então eu atribuo o seguinte, a preocupação de Satanás... Mas o sistema impõe isso, apóstolo, é a vigilância. O senhor é muito perseguido, já tentaram tirar a sua vida várias vezes, então... Sem êxito. É a vigilância, né? Mas a vigilância, mesmo que o senhor não queira, não goste. Acho que você presenciou essa do facão aí nessa... Apóstolo, por incrível que pareça, eu estava de férias. Não, mas você acompanhou todo... Tudo, uma coisa impressionante. Eu vi a cicatriz. E na mesma semana, um homem foi atingido no pescoço, no mesmo lugar, da mesma forma, não por um facão daquele tamanho, uma faca. E morreu. Agora tem um detalhe, já pegando aqui um gancho, apóstolo, o senhor, acho que a instituição alugou um avião para o senhor fazer uma viagem missionária. Era desses aviões com lotação limitada. Esse avião, ele fez um barulho no motor, eu soube que o senhor orou muito lá em cima, a coisa foi muito séria. E não por acaso, você pode confirmar aí na mídia secular, uma semana depois esse avião caiu com uma família de um empresário. O senhor se recorda dessa situação? Na verdade, foi mais de uma vez, né? Foi fretado um avião simples, né? Lá no norte, e o último voo com sucesso foi o meu com a minha esposa, né? O voo seguinte, ele caiu e morreram várias pessoas, né? Porque, na verdade, ele já apresentava pane. E foi um livramento, mais um livramento, né? Foram muitos livramentos. Como repórter, né? Eu já esperava isso. Eu não sabia que você tinha essa informação. Não, tenho, porque saiu no secular também. E morreu, inclusive, um piloto amigo nosso, né? Assim, ele morreu um piloto, não só um, né? Mas poderia ter sido conosco, né? Quero deixar bem claro que todas as perguntas que eu estou fazendo ao apóstolo, ao Valdemiro Santiago de Oliveira, não está no script. Eu estou acompanhando os tópicos que eu coloquei aqui, porque são muitos assuntos, é difícil da gente guardar tudo, apenas tópicos.
E eu não posso deixar de falar de algo, apóstolo, que o senhor teve a imagem muito arranhada, sua integridade, a mídia massacrou demais, e hoje esse assunto foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas o dano foi tão grande que para recuperar a imagem fica muito complicado. Quem é jornalista sabe do que eu estou falando. Depois do mal causado, para recuperar é muito difícil. Apóstolo, eu estou falando da acusação do feijão, que disseram que o senhor estava vendendo feijão. E, infelizmente, a internet hoje, eu costumo dizer que é uma terra sem lei, que editam, juntam palavras, sim, claro, com a inteligência artificial, pior ainda, para o senhor falando coisas terríveis. Eu quero dizer aqui que eu nunca vi, em mais de uma década que eu estou na instituição da qual Valdemiro Santiago de Oliveira, o apóstolo, é líder, eu nunca vi se pedir um carro, se pedir a poupança que a pessoa está fazendo, ir lá e pedir uma casa, nunca vi. Aliás, se eu visse, eu sairia de fininho, nunca vi. Então, os propósitos que o apóstolo faz e que Deus coloque, que eu vejo, é tudo falado ao vivo na televisão, coisa que muita gente não fala. Eu queria que o senhor falasse dessa questão do feijão, que o senhor foi acusado de vender semente. Na verdade, pegaram um vídeo de 43 minutos e retiraram 3 minutos. Exatamente. Só que quem convive, quem trabalha com microfone, com câmera, como o repórter também, eu faço isso, meu trabalho. Eu sou um pastor de televisão, né? E a igreja eletrônica, na verdade. Porque eu alcanço muito mais gente. Eu tenho ali, a nossa igreja é o maior templo do Brasil, né? Para a glória de Deus, de capacidade. Só que aqui, agora mesmo, nós estamos atingindo um público muito maior do que cabe ali na igreja. Mas aí, eu poderia pegar essa entrevista aqui e apresentar aí 2, 3 minutos de fala dizendo o repórter xingou o apóstolo, ofendeu o apóstolo. Exatamente. Aquela coisa. Só que eles fizeram de uma forma muito grosseira, né? Intencional, mas não, o vídeo, né? Os cortes ali grosseiros, aí chamou a atenção da justiça aquilo ali. Nós pedimos a perícia e aí comprovou-se, através da perícia policial, da Polícia Civil, adulteração do vídeo, das falas, enfim, colocaram palavras na minha boca. Depois eu pedi a perícia judicial também, né? E aí causou um constrangimento terrível, inclusive a mídia, né? O casal de repórter que estava lá na audiência com o juiz. O juiz perguntou: o senhor perdoa os repórteres? Eu falei: claro, já perdoei no primeiro dia. Só que uma coisa é perdão, é compaixão, misericórdia. Estou exibindo aqui o arquivamento, após o Ministério Público do Estado. Mas continua ainda, como você falou, como é terra sem lei. Você sabe que alguns canais se alimentam com uma coisa, a monetização, né? Existe a monetização. Então, alguns canais, o sujeito vai lá para o mercado fazer a comprinha dele usando o nome do Valdemiro, sabe disso? É verdade. Ele fala dia e noite, aí eles colocam lá. Hoje, por incrível, eu fui ver o meu canal lá, ver se já tinha saído dos 500 mil, eu tava lá assim: Valdemiro vende sementes de feijão. E eu não gosto de usar o termo 500 mil, mais de 500 mil em tempo recorde. 500 mil. Então, tá. Mas faz parte, né, explicado, senhor. Mas a gente pode olhar o lado positivo da coisa. Tem pessoas que não acompanhavam o Valdemiro e passaram a acompanhar, pessoas do bem, passaram a acompanhar por causa disso aí. Falavam mal porque falavam do Exatamente. Senhor. Mas aí a palavra, o repórter é um homem de Deus, sabe? A palavra de Deus, eu até arrepio quando eu falo assim. Amém. Ela é tão poderosa, que, por exemplo, domingo passado, um moço, até pastor, um homem de Deus, ele não gostava de mim, ele se apresentou. Eu não gostava do apóstolo, agora eu amo, eu quero um abraço. Subiu no altar. Eu vi. Não passou da igreja. Então, esses que usam isso aí, que falam mal, ele vende semente, a princípio a pessoa até xinga. Ela começa a acompanhar. Ela vê o leproso purificado, o canceroso curado,
o que era do crime. Agora é um homem de bem, um empresário, um funcionário da empresa. Engraçado, se esse homem... Ela começa a botar na balança. Só as pessoas de bem conseguem fazer isso. E elas vão ser salvas. Por quê? Elas vão começar a acompanhar e falar, peraí, eu vou lá conhecer. Aí conhece e sabe que aquilo ali foi uma coisa orquestrada e programada, e, enfim. Mandada porque são pessoas do mal. Mas faz parte. Apóstolo, eu vou tocar em outro ponto, e aí eu tenho muita propriedade, já que ele não está entre nós e eu trabalhei com ele, e o senhor foi muito bombardeado, mas demais, eu estou falando jornalisticamente do outro lado, por uma emissora de ponta no Brasil. E o jornalismo foi quase que direcionado para acusar o senhor de ter fazendas, do seu patrimônio, do patrimônio da igreja, e misturaram tudo. E eu sei que o senhor tem uma memória de elefante, mas talvez o senhor não se recorde, eu quero deixar muito claro, porque aqui agora pode. Eu tinha passado uma situação com esse apresentador na Rede TV, que já não está entre nós, mas que sempre a gente respeitou, e que chegou a ficar doente, infelizmente já não está entre nós. Então eu quero deixar aqui que a família dele, os filhos, me procurem com todo o direito de responder, mas é um testemunho e é a minha opinião, não é nem a do Valdemiro, é a minha. Eu fui em um certo tempo ali na igreja, quando o Marcelo Rezende, saudoso Marcelo, jornalista, estava no hospital, no estado crítico, difícil, e eu fui procurado por um emissário, segundo essa pessoa me falou na igreja, apóstolo, que queria que o senhor fosse orar pelo Marcelo Rezende. E eu encontrei o senhor lá na igreja, me dirigi e falei, apóstolo, alguém me procurou, amigo do Marcelo Rezende, pedindo que o senhor fosse lá orar. O senhor olhou para mim, sinceramente, apóstolo, talvez o senhor não lembre, eu esperava que o senhor dissesse um não. O senhor olhou para mim e disse, eu vou, irmão. Pode marcar que eu vou lá orar por ele. Claro que eu vou orar. Então isso me surpreendeu. Só que 15 dias depois ele veio a falecer e o emissário não mais me procurou. Então, diferente do que lhe acusaram, inclusive um apresentador que eu conheço, também tem seu nome, era amigo dele, disse que o senhor só seria homem de Deus se fosse lá orar por ele. O apóstolo quis orar, sou eu que estou falando. Não é que me falaram, me procuraram. E ele disse, eu vou orar, mas não deu tempo que o emissário não veio, mas e tudo é permitido por Deus, apóstolo. O senhor se recorda que eu falei? Sim, eu me recordo. Eu lembro. Na verdade, as pessoas... Eu esperava um não do senhor, não vou, eu fui com essa... Mas eu não poderia dizer não, né? Porque, embora ele tenha me causado muito mal, porque não foram verdades, né, que ele colocou ali. Também não foi nada de profissional, não, como o amigo dele disse lá no Raul Gil esses dias. Ele não estava fazendo um trabalho profissional, não estava. Por quê? Porque se fosse um trabalho profissional, ele não iria mostrar uma fazenda dizendo que é minha, porque não era minha, era da obra. E ele nunca teve meu nome. E mostrou outras que nem eram. Exatamente. Não, ele mostraria do patrão, que é 10 vezes maior do que aquela, né? A do patrão. Se fosse um trabalho profissional, um jornalista sério, ele ia mostrar do patrão dele na época, é 10 vezes maior, eu conheço. Tá? Eu falo com propriedade. Então, aliás, o patrimônio dele... Então a gente vê que era uma coisa feita, mesmo, mandada também, como você disse. Mas aí, o que Jesus falou? Orai pelos vossos inimigos, entendeu? Se ele não gostava de mim, isso aí não me dava o direito de negar a oração. Infelizmente, não deu tempo, né? Porque eu precisava que alguém me levasse lá. Não deu tempo. Eu nunca divulguei isso, porque também... Eu penso assim, né? O que as pessoas pensam de mim, isso aí não vai mudar o meu relacionamento com Deus e o que Deus tem para mim. Não. Deus me chamou para um propósito, um projeto. Se você pensa bem de mim, tá? Para mim é maravilhoso. Mas se você pensa mal, isso aí também não vai alterar nada na minha vida, porque o meu sucesso, ele depende basicamente, isso na obra e fora dela,
depende basicamente, na vida pessoal, basicamente da minha conduta diante de Deus e dos homens. Eu não dependo do que a pessoa pensa de mim para ter sucesso. Eu dependo do quanto eu consigo agradar a Deus. Aliás, o Caleb, um homem de Deus, disse isso na época, ali às portas da terra prometida de Canaã, né? Quando o povo soube que lá tinha os guerreiros, os assassinos e homens gigantes poderiam devorá-los, e teve medo e começou a acusar Moisés, enfim, não vai dar. Caleb falou: se o Senhor se agradar de nós, entraremos e possuiremos a terra. Então, o que é básico na vida do homem? Não é pregador, não, do homem, da mulher, do ser humano. Se você agrada a Deus e não consegue agradar o Valdemiro, você vai ter sucesso, porque o seu sucesso não depende do Valdemiro, depende de Deus. Então, o nosso sucesso, repórter, ele depende basicamente do quanto conseguimos agradar a Deus. Tá? Isso aí eu tenho provas disso. Tá? Eu tenho provas disso. Por exemplo, o seu caso, né? Graças a Deus, eu tenho muita satisfação de tê-lo ao meu lado. Obrigado. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu sinto, você sabe. Eu sei disso, Tá? é muito verdadeiro. Em algum momento eu já entristeci você, porque, olha, assim. Mas eu sou assim. Eu, particularmente, gosto do seu trabalho e da sua pessoa, tá? Aí, só que você não está aqui por causa, você não está nessa obra por causa disso. Você está porque Deus te colocou. É verdade. Você está no projeto de Deus. Isso aí desde o começo. Tanto é que, pela vontade de alguns, você nem estaria. Não estaria, isso é verdade. Você está entendendo? Não estaria. Só que é projeto de Deus. E ai daquele que tentar atravessar o projeto de Deus. Não tem essa. Então é assim que eu vivo. Tem gente que não gosta de mim. O próprio Portiolli falou isso no depoimento dele. Foi. Mas falou: eu sou grato, ele falou. Mas a pergunta é, se ele não tivesse na vida dele esse testemunho, essa obra, esse feito de Deus, teria ele a mesma impressão do Valdemiro? Provavelmente. Eu falo, precisa acontecer com uma pessoa. Em alguns casos, algumas pessoas precisam, mesmo esses que hoje falam mal de mim, amanhã, provavelmente, alguma coisa vai acontecer, vai abençoá-los, e eles vão mudar de ideia. Eu fico muito preocupado, apóstolo, entendendo um pouco da palavra. Eu tenho que frisar, me converti, me batizei na Assembleia de Deus, e entendendo um pouco a palavra, eu tenho uns 4 exemplos, vou citar, não preciso o senhor entrar nos detalhes, eu estou citando jornalisticamente. O apóstolo estava no canal 21 da Band na época, 24 horas, e a mídia gosta de Ibope. E jogaram uma nota aí que o senhor estaria entrando também, na época, na Ideal TV, que era MTV. Certo? Que o senhor estava comprando, a obra estava comprando também o horário na MTV. E na época o senhor não precisava, porque o senhor estava no canal muito bom, que era o canal 21. E o pessoal achando que não entende um pouco, os humoristas lá fizeram uma sátira, isso estava na internet até um dia desse, e fizeram uma chacota dos milagres. O cara entrou lá pintado molhado, Valdemiro, esse foi a nomenclatura da época. Não foi o Pânico? Não foi o Pânico, não. O Pânico foi também depois, fez isso. foi na MTV. Ah, sim. O Valdemiro foi na MTV. Então, o que aconteceu? Com pouco tempo, isso aí é fato, não é nem testemunho como, porque ele está fazendo média com o Valdemiro. Não, isso é fato. A MTV faliu e depois um dos humoristas, pesquise jornalisticamente, pesquise o que eu estou falando, foi encontrado morto, todo cortado dentro do apartamento dele, o humorista que fez a imitação de uma pessoa aleijada, deficiente. Esse é um caso. O apóstolo grava um CD, isso aí eu estou dizendo porque é fatos que eu vivi e vi. Grava um CD com um renomado cantor sertanejo. O abençoa financeiramente, o abençoa espiritualmente. Houve uma revolta, ele se voltou contra o apóstolo pouco tempo depois, infelizmente, se foi.
Teve uma outra situação de alguém que é pastor, que escreveu seus livros, ou seja, dentro das suas pregações, fazia lá, escrevia dentro dos sermões, e de uma hora para outra processa Valdemiro, dizendo que ele que escrevia. Diante do juiz, o juiz diz, mas você tirou de onde? Eu tirei da fala dele. Então, quem é o autor é o Valdemiro. Lamentavelmente, com pouco tempo depois, essa pessoa morre de maneira muito triste. São exemplos que eu estou contando para vocês aqui, você pode pesquisar. Não é que Valdemiro amaldiçoa. Longe disso. Aliás, a vida do apóstolo é abençoar. Eu estou aqui no Connection Studio, aqui em Alphaville. Nós estávamos subindo no elevador, tinham duas pessoas, um casal, um era empresário, disse, ó, apóstolo, vem aqui orar na minha empresa. Então é assim, não fale quando você não conhece. Eu estou falando em cima de fatos, apóstolo, me preocupa muito jornalisticamente e espiritualmente quando eu vejo alguém se voltando contra o Senhor sem ele conhecer. Coincidentemente, ou não, ontem nós pregamos sobre isso, né? Salmo 105. Não toqueis nos meus ungidos. Exatamente. Não é verdade? Então, Deus ele tem ciúmes daqueles que o servem, daqueles que andam com ele. Por isso não é preciso a gente se defender, né? Muitas pessoas falam, eu durante muito tempo mesmo eu deixei, como você falou, deixei para lá, porque quem tem nos defendido é Deus. E ele vai continuar defendendo a obra dele, os dele, né? E as pessoas que falam, elas deveriam procurar conhecer, né? Conhecer o trabalho. E o número é gigantesco, é um contingente assim. O número daqueles que são beneficiados pela obra socialmente e espiritualmente, tá? Incansavelmente a obra, ela, mesmo com muitas dificuldades, porque isso aí não é privilégio da Igreja Mundial. Todas as igrejas, eu conversei com alguns líderes, da Assembleia de Deus também, a nossa co-irmã, que eu prezo muito e tenho muitos amigos lá, que essa pandemia e o fato a determinação de ter o fechamento por algum tempo, todo mundo sabe que a igreja não recebe verbas. Prejudicou demais. De governo, não, isso aí foi terrível. Mas aí as pessoas deveriam conhecer, né, e saber, e procurar como o repórter faz, vai lá na comunidade, vem cá, você recebeu o que dá? Eu recebi uma oração, fui curado, meu filho foi curado, recebi cesta básica, recebi uma ajuda assim. Então as pessoas não procuram isso. Agora mesmo a filha do senhor, a pastora Raquel Santiago, também sofre acusações, e agora quando passa a tocar no filho da gente, aí passa do ponto. Eu quero rodar logo a mão. É crente, mas felizmente é assim. Ela agora está em Angola fazendo um trabalho social lindo, e tem escolas construídas e a gente não vê repercussão disso, né? Não. Não interessa a eles, né? Isso aí está no coração do homem, né? Infelizmente. Não generalizando, é claro. Tem as pessoas. Aliás, será minha entrevistada aqui também, viu, apóstolo? Pastora Raquel. Ela tem mais facilidade do que eu para falar. Ela fala bem, fala bem. É verdade. Mas eu tô contente porque Deus tem abençoado, é claro. Faz parte, né? O chorar é o caminho, né? A trajetória, como foi pregado lá. Mas o final é sempre o galardão da parte de Deus. Deus está sempre recompensando. Eu quero pedir desculpas ao apóstolo. Ele tem uma agenda extensa, gente. Eu estou lá do lado dele, trabalho com ele. Você está pensando que foi fácil essa entrevista? Ó, já veio verdade, aqui, porque ele é chamado. Eu é que peço desculpas. Não, mas eu estou dizendo para não acharem, apóstolo. Eu quero deixar o senhor à vontade para suas considerações finais. Eu queria que o senhor pudesse descrever para a gente, se é que há como descrever. Eu conheço muitas igrejas, não é que Deus não está nas outras, hein? Longe disso, apóstolo. Mas eu vou fazer 57 anos, eu nunca vi, eu não vou mentir para o senhor. Às vezes chegam pessoas ali leprosas, de criança a adultos que eu já vi, a adolescentes. Apóstolo, que o senhor abraça, eu só de estar perto, eu não vou mentir para o senhor, você verdadeiro como sempre fui. Eu já faço assim, eu fico me coçando. O senhor abraça, passa a mão. Bom, apóstolo, não é que aconteça, não é que não acontece em outros lugares, mas é ao vivo. Há até quem diga que aquilo é maquiagem. Gente, eu já chamei você. Apóstolo, eu sei que o segredo é Deus, mas como é que pode o senhor determinar os dias? Quanto tempo faz? 8 anos. Aí o senhor fala, em 8 dias, isso é ao vivo. Se não tiver limpo, é porque eu nunca fui homem de Deus.
Ô, apóstolo, eu nunca fiz essa pergunta estando do seu lado lá e estou fazendo aqui agora, pode. Como é que pode explicar isso? Na verdade, o que a Bíblia diz? O meu justo verá pela fé. E a fé, ela é muito maior do que as pessoas imaginam. É muito maior. E a gente demora um tempo para descobrir isso. Tá? Eu tive que passar, como eu disse, o José não chegou a ser governador saindo da casa do pai direto para o palácio. Ele passou pela escravidão, foi vendido pelos irmãos aos primos, passou por acusações graves, né? Ele foi acusado de tentativa de estupro, José. Não sei se você conhece. Exatamente. Foi preso, e na prisão era prisão perpétua, porque seria pena de morte. Aí aliviaram, entre aspas, porque era o plano de Deus. E teve que revelar, falar da vida de dois que estavam lá dentro da prisão, né? E chegou ao governo do Egito e foi posto por pai de Faraó. E o Elias e outros, o Moisés. Moisés foi ao contrário, saiu do palácio para o deserto para receber a unção que recebeu. Isso aí não é do Valdemiro, não é privilégio do homem, não. O Valdemiro não é. Né? O Valdemiro, se for comparar, eu não era nem para estar aqui na sua frente, você é muito maior do que eu. Porque você tem uma faculdade, o Valdemiro não tem isso. Bondade do senhor. Entendeu? Realmente, se for olhar para a questão... Então, eu estou falando do homem, de estudar. do mundo, né, do secular. Então, o que eu penso nisso? Eu não falo aquilo ali porque sou corajoso. Mas o senhor fala ao vivo, apóstolo. Eu falo porque aquilo ali vem de Deus, aquela ordem vem de Deus. As pessoas que me ouvem, elas não podem sentir o que eu sinto ali na hora, e nem ouvir o que eu ouço ali na hora, e nem receber as ordens que eu recebo. Então eu falo coisas ali que não sou eu. Eu mesmo, às vezes, igual a mulher no Espírito Santo, acho que você estava, até arrepiou, uma morena. Eu dei a ordem para ela e falei, essa mulher vai ressuscitar, vai levantar. E o Valdemiro mesmo dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo? Deus falou, não interessa o que você está fazendo, eu que estou mandando. Ela e Jael, foi lá em Vila Velha, essa morena e Jael no Paraná. Então, não é uma coisa do homem, né? Aquilo ali é uma coisa de Deus. Então, as pessoas que vêm de fora deveriam ir pessoalmente para comprovar isso, né? Mas ali não é coisa minha, né? Eu mesmo, nem as minhas próprias dores, eu consigo tirá-las se Deus não fizer por mim. Mas graças a Deus, nos meus 60, vou completar dia 2 de novembro agora, a diferença nossa acho que é 3 anos. Você está mais conservado do que eu. Vou fazer 57. Criado com macaxeira, carne de sol, né? Que é o meu prato preferido. Mas eu não tenho a carga que o senhor tem, não, espiritual e a responsabilidade de uma obra que é tão espinhosa, eu não sei, às vezes... Mas, repórter, para mim, foi uma satisfação, assim, graças a Deus. Eu peço desculpa por não ter atendido antes. Não, eu fico feliz, eu sei. Foi gostoso. É legal isso aí. Eu fico feliz e quero dizer, apóstolo. Isso vai acontecer outras vezes também. Se Deus quiser. Né? Para mim é um privilégio. Eu vou dizer para o senhor aqui, para mim é um privilégio ter uma entrevista com o senhor. Eu estou super feliz. Meu filho viu. De ontem para cá eu disse, meu filho, vamos entrevistar o apóstolo. Eu estou do lado dele. Veja que a coisa é muito... Não dá para você entender. E, apóstolo, para encerrar, deixar que o senhor deixe suas mensagens, suas considerações finais. E não podemos esquecer que eu e você vamos trabalhar agora, abençoar o escritório do empresário aqui. Pediu para o senhor ir lá abençoar. É maravilhoso, né, rapaz? Você vê que o homem de Deus... você lembra? Desculpa. Não, fica à vontade. Eu estou preocupado com o tempo do senhor. Tem uma passagem na Bíblia, em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus, Jesus falou assim, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu saí de casa hoje para vir dar essa entrevista, eu não sabia que eu ia abençoar alguém, uma ovelha, algum empresário, que acompanha, que tinha esse desejo no coração. E que o senhor encontra no elevador. E na sua visão espiritual, o que você disse? Deus preparou o momento, falou para ele. E foi... Quem sabe Deus não me trouxe aqui para abençoar esse moço, não é verdade? Exatamente. E usou o seu programa, tá? Que é de Deus, e nós estamos abençoando pessoas. Aliás, que era para a gente gravar em outro lugar, o senhor lembra? Então. Já é um outro detalhe. Claro que aí os que vão interagir aqui,
Alguns vão criticar, esse Valdemiro, mas a grande maioria vai dizer o contrário, porque é assim no meu programa também. O meu canal do YouTube tem gente que manda, você pensando que tem gente que não manda mensagem lá me xingando, manda. Valdemiro Oficial, Valdemiro Oficial, né? Apóstolo Valdemiro Oficial. Apóstolo Valdemiro Oficial. Só que tem gente que manda mensagem lá. Aproveita e dá uma mãozinha. Pode falar mentira, Valdemiro. Manda. Aí o outro manda assim embaixo. Você não sabe o que você está falando. Eu mesmo fui curado de câncer. Olha que legal. Isso aí, pronto. A vida é assim, esse é legal. Jesus, o santo, não foi unanimidade. Nós não vamos ser unanimidade em lugar nenhum, nem eu, nem você. Mas o privilégio é que tanto você quanto eu, a maioria que nos procura, que nos cumprimenta, realmente é gente do Já bem. tem um e gosta, muito sem ter conhecido. gosta do nosso trabalho. Aliás, seria muito estranho se fôssemos unanimidade, se o mestre não tem foi. como, é verdade. A gente teria que botar a barba de molho, né? Então, só para encerrar, apóstolo, a MTV chegou à falência na época, fechou. Hoje, a instituição, a Igreja Mundial do Poder de Deus, ocupa as 24 horas deste canal. E em meio a isso... No passado já falou mal da gente. Há alguns anos falou mal. Aí há alguns anos o senhor teve uma perseguição que esse canal foi retirado. Retiraram a Igreja Mundial e colocaram uma outra que eu não vou entrar no detalhe, mas foi exatamente para tirar ele do ar. E eu estava na África, uma outra coisa, para encerrar, porque é tanto assunto e está vindo. Eu estava almoçando com o apóstolo em Moçambique, jantando, mais precisamente jantando. E eu estava tomando um suco de laranja e ele também. Foi na época em que a Igreja Mundial do Poder de Deus perde o canal MTV, que já era Ideal TV. Aí disse, apóstolo, eu estou triste, falando para ele no jantar, eu estou muito triste. Porque pô, perdemos esse canal é uma benção. Ele disse, você está tomando o quê, meu filho? Desse jeito, suco de laranja. Ele disse, do jeito que só ia suco de laranja, se é de Deus, volta pra gente. E voltou, é onde o senhor hoje ocupa a maior parte do tempo. Então, isso é o viver pela fé, né? A gente tem que viver cada dia. Né? Como é que está o nosso dia hoje? Está uma benção aqui. Ainda não vou pensar no amanhã. Eu não. Estou preocupado em tomar bronca. Que nós temos que viver o hoje. Deixa que Deus cuide de todos. Você lembra que eu falei? Eu sempre ensino isso. O amanhã não existe. Porque quando o amanhã chega, já é hoje. É verdade. É muito louco. É verdade? O senhor explica. É assim, é. Mas tá bom, eu agradeço de coração e eu agradeço que Deus abençoe o repórter cada vez mais, os internautas. Obrigado por tolerar a gente aí, tá bom? E aproveitar para fazer aqui. Como é que é? Vender o meu peixinho, é isso? Fica à vontade. Inscreva-se, Apóstolo Valdemiro Oficial. Nós estamos lá no Facebook, Instagram, no TikTok. O TikTok tem dado assim, uma repercussão muito grande também. Mas eu agradeço de coração. E não se esquecer que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí nós pegamos a palavra permanecer. Sugere que não é só chegar, não é só ocupar, é continuar ali, né? Porque nós nos assentamos aqui, mas não vamos permanecer aqui, nós vamos nos retirar daqui já. Então, permanecer em Jesus. Não é você falar, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, não. Você não abrir mão de Cristo por nada na vida, por nada. Nenhuma circunstância. E por que Jesus usa a expressão permanecer, a palavra permanecer? Porque é difícil. Acontecem coisas que querem nos tirar da presença de Deus. Então, permaneça em Cristo, tá? E você vai ver o resultado. Porque Ele é que rege, Ele é que proporciona tudo. Ele que abre portas, Ele que faz todas as coisas. Então, a glória é dele, tá? A honra é dele, e nós devemos permanecer em Jesus Cristo. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho. Entrevistei aqui Valdemiro Santiago de Oliveira, falando um pouco da sua infância, da sua adolescência, do seu apostolado. Quero agradecer a você pela audiência, porque aqui agora pode. Agora, sem querer abusar, eu vou pedir ao apóstolo, não Valdemiro, da história, da infância, do sofrimento, ao apóstolo Valdemiro, que possa encerrar essa entrevista abençoando aos internautas com uma oração. É possível, apóstolo? Pai querido, maravilhoso Deus, nós te glorificamos, Pai. Te agradecemos por tudo.
tudo acontece com a permissão do Senhor, com o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Ninguém pode mudar a sua vontade, ninguém. Podem mudar as minhas vontades, os meus projetos, que são falíveis, na maioria das vezes, pessoalmente, assim, particularmente, mas quando os projetos vêm do Senhor, ninguém pode frustrá-los. Abençoa o repórter, o Herbert, a família, esse projeto, esse canal. Abençoe a todos os nossos internautas e ouvintes, dando saúde, prosperidade e paz. Guarda-nos com o teu grandioso poder e perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós. Dá-nos coração puro, coração reto, temente a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.